Olá, pessoas queridas, saudações. Muito bom estarmos juntos aqui mais um pouquinho, levando temas para nossa reflexão. Estamos no início de uma nova semana, de um novo mês, já entrando no último quartil do ano, último quadrimestre, inverno acabando, primavera chegando. Isso faz muita diferença no nosso psiquismo, tanto para nós que moramos aqui numa zona tropical e mais ainda naqueles que habitam o hemisfério norte, onde o inverno é mais rigoroso, ou pelo menos zero, né? E isso afeta sensivelmente o conjunto da sociedade humana. Nós recebemos, todos aqui acredito que já devam ter sido informados, previsões de clima para esse início de setembro, em especial primeira quinzena, de temperaturas extremamente elevadas que devem bater recordes não apenas para o mês, mas possivelmente recordes absolutos também. E isso é preocupante, claro, sobre diversos aspectos, mas eu queria discutir um pouquinho com vocês aqui, levar para a nossa reflexão uma abordagem não pelo aspecto puramente climático e seus efeitos na sociedade, os efeitos que provoca no ambiente e nas pessoas, mas principalmente na mente. Primeiro, vamos pensar um pouquinho no calor, não no sentido apenas da nossa sensação física, mas como uma propriedade da matéria. Todos nós temos, bem ou mal, algum conhecimento sobre os efeitos do calor nas mais variadas circunstâncias. Por exemplo, o calor ele tem a propriedade de dilatar, expandir minerais, todos, quando aquecidos, se expandem. A água, quando aquecida, se expande. O ar aquecido também se expande. Nós usamos o ar quente, o calor, para inflar balões e elevá-los a grandes altitudes. Também, do ponto de vista dos vegetais, há uma profunda alteração nas plantas e nos vegetais de uma maneira geral, quando submetidos a ondas de calor extremas, mesmo antes de uma queimada, por exemplo. É fácil notarmos nos jardins, principalmente quando não são muito bem cuidados, não há regas diárias, muitas plantas, sob o estresse extremo do calor, têm uma floração antecipada como um mecanismo de sobrevivência. Elas começam a florir e a projetar sementes porque se sentem na iminência de serem eliminadas por causa daquele calor extremo. Nos animais, é muito comum nós notarmos a variação de comportamento em animais domésticos, nossos cãezinhos, gatinhos, pássaros, principalmente, são muito sensíveis ao calor extremo. E nos mamíferos superiores, isso é ainda mais perceptível. Mesmo aqueles que vivem na água, como baleias e golfinhos, a gente tem visto inúmeros casos aí de baleias que acabam se desorientando e indo parar, encalhando nas praias, e os biólogos e cientistas apontam como uma das razões o calor excessivo nas águas onde elas habitam. E quanto a nós, seres humanos? Também temos bastante informação sobre os efeitos causados pelo aumento da temperatura no nosso organismo físico, né? Nós temos uma porçãozinha de mais ou menos umas 4 gramas no nosso cérebro que funciona como um termostato. Ela é conhecida como hipotálamo. E quando as temperaturas externas sobem além daquele limite de conforto, que a temperatura do nosso corpo deve ser mantida aproximadamente aos 36,5, 37 graus. Quando a temperatura externa vai além dos limites daquele tempo aceitável pelo corpo, essa válvulazinha de alarme
emite uma série de ordens para o nosso organismo físico que acabam, de alguma forma, tentando contrabalançar esse aumento de temperatura, principalmente mandando mais sangue para a nossa epiderme, para a nossa pele. Por isso é muito comum, quando com muito calor, nós ficarmos com o rosto, principalmente as pessoas mais clarinhas, né? Vermelho. Essa vermelhidão muitas vezes se espalha pelo pescoço, pelas orelhas. Isso é muito comum. Também há uma ativação de uma série de outros mecanismos internos para tentar, de alguma forma, compensar esse calor excessivo. A sudorese, a sensação de sede, a prostração que nos leva a evitar excesso de gasto de energia e por aí afora. Nosso cérebro é muito hábil, mas nem sempre essas reações automáticas são suficientes. E todos sabemos que basta uma pequena variação na temperatura do nosso corpo para que haja uma série de efeitos colaterais em cadeia que podem até levar a óbito, né? Basta ver o que acontece. Acho que todos nós já tivemos um ou outro episódio na nossa vida de termos uma febre, um febrão, como costumamos dizer, né? De acima de 38,5, 39, 40 graus. Isso pode levar uma pessoa a óbito. E acontece muito durante essas ondas de calor, onde principalmente os mais idosos e as crianças, aqueles que têm algum grau de deficiência ou de debilidade física, são profundamente afetados. Mas eu queria abordar principalmente um outro ponto igualmente importante, talvez mais importante. Como o calor afeta o nosso humor, as nossas emoções, as nossas reações. Eu me lembrei de um filme de 1993, se não me engano, estrelado pelo Michael Douglas, chamado em português de Um Dia de Fúria, onde um cara desempregado que tinha sido demitido do emprego ia se encontrar com a esposa e a filha de um casamento que já tinha acabado. Então ele estava de péssimo ânimo. E, coincidentemente, estava uma onda de calor terrível naquele momento. E esse cara perde completamente o controle e começa a destruir tudo aquilo que vem pela frente. Não vou entrar em detalhes, fazer spoiler do filme, até porque ele não é tão agradável assim de se assistir, mas marcou época. E existem inúmeros outros exemplos nesse sentido. O quanto nós somos suscetíveis de termos reações emocionais adversas diante de um calor extremo. Isso é muito comum. A gente percebe no trânsito, principalmente, é um dos mais evidentes efeitos de ondas de calor, se nota no comportamento daqueles que estão expostos no trânsito, muitas vezes fechados dentro de um veículo com ar-condicionado, mas ainda assim sujeitos à tensão. Quando o trânsito está extremamente congestionado, as pessoas ficam imobilizadas. Hoje a maioria dos automóveis já possui ar-condicionado, e exatamente por causa disso, mas há aqueles que não têm, e não são poucos, principalmente transportes coletivos, veículos de grande porte, veículos de carga, e os motoristas confinados dentro de uma cabine, mesmo com os vidros abertos, num trânsito congestionado, com temperaturas exteriores aí acima de 38, 40 graus, tendem a se tornar extremamente agressivos, irritadiços. E a gente nota isso com muita facilidade. Em qualquer ambiente, por exemplo, durante uma partida de futebol, a gente percebe isso com muita clareza. Em dias de muito calor, é mais comum que surjam brigas entre torcidas e situações de difícil controle. Estava assistindo um tema semelhante agora sobre partidas de hóquei nos Estados Unidos, quando as pessoas saem daquele ambiente refrigerado, porque o hóquei é sobre gelo, né? Então o ambiente é refrigerado,
E é um esporte de muito contato, de muita violência física. Quando saem desse ambiente para um ambiente mais quente no exterior, geralmente ocorrem brigas de torcida. Isso ocorre muito na Europa, nos meses de verão extremo, né? E nós estamos vendo no planeta todo essas ondas de calor atípicas se tornarem cada vez mais normais. Aquilo que chamamos de fenômenos climáticos extremos estão acontecendo cada vez com maior frequência e intensidade. Aqui, no nosso país, nós estamos vivenciando recordes de incêndios florestais na Amazônia, no Cerrado e em várias outras regiões, até de Mata Atlântica. Tivemos, creio que foi na semana passada, um imenso volume, uma nuvem de cinzas que foram trazidas por conta das queimadas ocorridas aqui no interior do estado de São Paulo. Eu cheguei a ter uma rajada de vento aqui que cobriu a minha mesa do escritório de detritos, cinzas, fragmentos até de partículas grandes, como se fossem grãos de poeira, e quando cheirava aquilo tinha cheiro de queimado. Agora, o que acontece no exterior já está além do nosso controle. Não adianta nós nos preocuparmos com aquilo que não vamos poder transformar ou modificar, a não ser no âmbito da nossa responsabilidade com a ecologia. Mas isso é outra história, tema para um outro momento. Agora, do ponto de vista interior, é importante nós estarmos atentos a isso e procurarmos vigiar as nossas reações, principalmente a acontecimentos externos, quando estamos expostos a situações de calor extremo. Porque o mesmo hipotálamo que citei há pouco também nos coloca no sistema de alarme e nos prepara com toda aquela descarga de hormônios para ou lutar ou fugir. Isso é um fenômeno conhecido da neurociência já há muitas décadas. Sempre que nos vemos diante de algum tipo de ameaça externa ou interna, o nosso organismo reage em frações de segundo, em milionésimos de segundo, promovendo uma enorme descarga de adrenalina e de vários outros hormônios que provocam reações físicas e que muitas vezes nos induzem a reações emocionais totalmente fora de controle, promovendo discussões tolas, tendo menos paciência, menos equilíbrio para lidar com situações externas. E esse é um tema importante para nós termos em mente e prestarmos atenção a nós mesmos quando submetidos a situações como essas. Esse era o tema para a reflexão que eu gostaria de propor para vocês hoje e desejar a todos um início de mês e uma primavera abençoada, com muitas esperanças, com muita alegria. Namastê!